Você ouviu aqui no Casa Aberta Pablo Castro e Sérgio Pererê, Mira, composição do Pablo Castro e do Maquele K. Antes, Cássia Eller fez Billy Negão, composição do Frejá e do Cazuza. E abrimos o bloco ao som de Luiz Melodia, Ébano, composição dele. Agora são 10 horas e 50 minutos, temos o prazer de conversar aqui na Rádio Inconfidência com a jornalista, radialista, youtuber Selma Sueli Silva. Bom dia, Selma. Bom dia, Pedro. Que saudade! Ai, puxa vida! Selma foi nossa companheira aqui na Rádio Inconfidência, apresentou o Em Boa Companhia lá no AM 880 por um bom período, né, Selma? Foi um aprendizado bacana ao seu lado. Muito obrigado, viu, por estar aqui. E junto dela o Victor Mendonça, que também é jornalista, apresentador e youtuber. Bom dia, Victor. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Prazer tê-lo aqui também, viu? A gente ouviu muito falar do Victor, né, Selma? Eu também ouvi muito falar de vocês e bem, viu? Ah, que bom, então. Estamos em casa, vamos conversar um pouquinho, né, sobre o Mundo Asperger, que é um portal com blog, canal do YouTube e outras mídias sociais em que mãe e filho autistas discutem o autismo e a inclusão. A gente tem falado muito aqui que abril é o mês da conscientização sobre o autismo. Ah, inclusive lembrando que estamos transmitindo aqui pelo nosso Facebook. Acesse facebook.com/programa Casa Aberta. É o rádio com imagens, né, Selma? A gente tá chique. Amo isso. Por isso que até assim eu lavei cabelo, sabe, gente? É arrumadinho, né, arrumadinho. Arrumadinho eu sempre ando, Vitor. Eu vejo uma daça, então. Isso. O Vitor é muito bem-humorado, né, Vitor? Que legal ter você aqui junto com a gente para falar sobre os desafios também, né, sobre o autismo. Selma, começando com você, né? Como é que foi descobrir, né? Quando você descobriu que o Vitor era autista e quando você se descobriu autista também? Ô Pedro, eu descobri primeiro que o Victor era diferente. Desde bebezinho tem aquelas coisas, você vai ver isso, de você tem um filhinho e começam as comparações e na realidade a minha maior e melhor descoberta foi que a gente não compara ninguém com ninguém, a gente se compara consigo mesmo. Então assim, o filhinho da gente, em um mês ele avançou, não nisso, em relação a ele mesmo. E o Victor me chamou atenção pela inteligência. E aí tudo demais causa estranheza, né? Inteligência de menos, inteligência demais. E eu falei assim, gente, não é assim, tem alguma coisa diferente. Busquei, Pedro, durante anos. O Victor chegou a fazer terapia dos 4 aos 6 anos. E, no entanto, a psicóloga disse, mãe, você vai ter que conformar de ter um filho inteligente demais. Eu tinha muito medo dessa inteligência, Pedro, porque quando a inteligência não é funcional, não adianta você falar assim, nossa, eu sou super inteligente, mas se você não usa para ser feliz e fazer o outro feliz, do que vai adiantar? Uhum. Bom, continuei, quando entrou na fase pré-adolescência, aí eu pirei, eu falei assim, eu tenho que descobrir porque eu não vou conseguir conduzir isso, porque a gente não educa filho, a gente educa valor para a sociedade, é mais do que educar um filho, e eu não queria falhar nessa missão. E aí o diagnóstico veio aos 11 anos. A época, síndrome de Asperger, que depois de 2000... Selma, porque você inclusive lançou o livro Minha Vida de Trás para Frente, em que você, né, descobre que também é autista. Ô Pedro, eu dei uma pirada, né? Não sei se você já tinha observado, trabalhando junto, que eu tinha umas coisas meio diferentes. Mas eu sempre me trabalhei muito para conectar com o coração do outro. Porque como eu tinha ainda tenho um pouco, sabe, Velice? Dificuldade de ler o semblante, se eu me conecto com o seu coração, você fica mais expansivo comigo. Aí eu fico com mais facilidade de me interagir com você. Por isso que eu era aquela explosão lá nos corredores da rádio, né? Porque era assim que era a minha zona de conforto. No entanto, em 2016, Pedro, alguém... Quem será? Alguém falou assim, mamãe, as pessoas acham, por vezes, que eu sou um peso para você. Mas ninguém pergunta o peso que você pode ser para mim. Olha só. Já imaginou? Como assim é um peso? Dieta não ia adiantar? Aí eu falei assim, que é isso, Victor? Ele falou assim, não, já tô tendo uma conversa com o meu psicólogo, ele tá achando que não é viagem, e a gente já tá olhando um psiquiatra para você. Ô, Pedro. E aí você tomou a coragem... E foi. Ele marcou, né? Uhum. Então... Essa relação é ótima, eu tomei aquela coragem assim, a gente tem essa parceria, né? Eu falo que eu devo o meu diagnóstico à minha mãe e ela deve o dela a mim. Uhum. Você se sentia pressionado de que maneira, Vitor? Pois é, eu sentia que era como se fosse
como eu era autista, que os problemas, na verdade, da nossa relação fossem ligados ao meu autismo. Só que, na realidade, a gente está falando de ser humano, né? E ser humano tem ambos características diferentes que entram em choque. E dois autistas juntos é engraçado, porque quando dá certo, dá muito certo, a gente tem essa parceria linda. Eu amo muito a minha mãe. Eu também. Mas como somos muito rígidos em função das características da síndrome, a gente, quando diverge em alguma coisa, o choque é muito forte. Então, o que as pessoas reclamavam de mim com a minha mãe, eu tinha para reclamar dela. Ah, sim. E aí, Selma, o seu grau também é um grau leve de autismo. Isso. Na menina, na menininha... É mais raro, né, acontecer nas mulheres. Na verdade, a gente está descobrindo que é muito... Até no meu trabalho de conclusão de curso, foi o novo livro que eu lancei, o Neurodivergentes, eu pesquiso um pouco sobre isso. É subdiagnosticado. Justamente porque na mulher, a manifestação dos sintomas ou das características costuma ser mais sutil e mais imprecisa. Entendi. Pois é, então assim, na realidade, Pedro, minha vida de trás para frente foi em função disso. Eu falei assim, gente, eu não virei autista. Então eu falei assim, eu não sou o que eu era, eu não era o que eu sou, dei uma pequena pirada. E aí fui relembrando, fiquei um momento mais ensimesmada, mais ligada a mim mesma. E detectei vários momentos. E aí vi, Pedro, que eu bolei muitas estratégias. Muitas estratégias. A mulher, ela tem uma estrutura do cérebro, os grupos de treinamento de habilidades sociais envolvendo homens e mulheres no espectro, eles já sugerem isso. Eu entrevistei uma psiquiatra, doutora Raquel Del Monte, maravilhosa, sobre isso. Sugerem que as mulheres aprendem os comportamentos sociais desejáveis com maior facilidade. E a mulher também tem um arranjo tanto cultural, porque a sociedade... Característica mesmo, né, das mulheres. Então eu tinha camuflado, mas me fazia sofrer muito, Pedro. Por exemplo, hoje eu entendo que algumas pessoas que me machucaram muito, elas não machucaram porque elas quisessem me machucar, mas porque elas não sabiam como lidar comigo e daquela forma estava me machucando. Eu precisava de um outro curso maravilhoso sobre educação inclusiva, no dia 22 e 23 de março passado, e aí eu lancei Camaleônicos. Pedro, é de mexer com a gente, a riqueza do ser humano. E dentro da neurodiversidade, eu entrevistei vários autistas. Esse Camaleônicos é um livro que só conta a história de autistas adultos que tiveram um diagnóstico, ou alguns que, por falta de capacitação profissional, porque não quiseram ter acesso ao lado, nem tiveram um diagnóstico formal ainda. Que legal, interessante a abordagem, né? Com adultos, então, porque fala-se muito, né, da criança autista e esquece um pouco de lá, deixa de lado mesmo o adulto autista. Pedro, que riqueza. Aí você vai ver nesse livro, assim, professores universitários, pós-doutorados, e você vai ver pessoas, estudantes ainda tentando o arranjo dentro da universidade. Você vai ver pessoas com 40 anos que estão procurando ainda como que eu vou trabalhar, como é que eu vou me inserir, porque ainda não conseguiram achar. E outras que já estão completamente inseridas no mercado de trabalho, mas você vai ver principalmente a riqueza do cérebro neurodivergente. Isso é fantástico. E, aliás, né, Pedro? O ser humano é muito rico. Quando a gente entra, a gente tem esse slogan, o fascinante mundo do autismo. Porque quando a gente entra para o mundo do autismo, a gente não deixa ser uma pessoa para entrar, para ser um autista. A gente é um autista, com características autísticas, mas acima de tudo, uma pessoa. E o ser humano por si só já é fascinante. Por isso esse slogan. Tem sofrimento? Tem. Mas a gente vai vivendo e a gente dá conta. Claro, como dá. Tanto é que você agora se formou em jornalismo. Parabéns aí pela conquista. Muito obrigado. Quais foram as principais dificuldades, Vitor, em fazer a faculdade? Assim, você, claro, frequentou a turma normalmente, mas quais eram as suas principais dificuldades ao longo do curso? Na faculdade que eu fiz, eu tive muita boa sorte, porque eu tive uma mediadora, que foi uma presença crucial para a tradução do mundo acadêmico para mim. Porque a comunicação, às vezes, tinha alguns ruídos de comunicação, e a gente liga a comunicação muito à fala. Então, o Vitor fala muito bem, porque se comunica bem. Não necessariamente eu recebia bem as mensagens das outras pessoas. E, além disso, era muito difícil ficar sentado em sala. Sim. Por causa muitos autistas têm problemas de integração sensorial, ou seja, eles têm dificuldades com sentidos. Então, ficar sentado por muito tempo, ouvir muito barulho. Você sabe que comunicador fala demais. Comunicador jovem, então, que nem a gente, fala mais ainda. Nem eu também. Você não, né, mamãe?
E a sala tinha 70 pessoas, então às vezes Nossa. eu tinha uma dificuldade de ficar em sala por muito tempo. Aí eu saía, mas eles respeitavam, eu voltava e tinha maior produtividade. Uhum. Algum preconceito, Vitor, você sofreu assim durante o curso ou não? No curso, não. As pessoas se abriram mesmo para ver quem era o Victor e perceberam que eu tinha muito o que agregar também, que não era... A gente entrevistou uma amiga minha pro canal do YouTube e ela falou assim, que é isso, trabalhar com o Victor é bom demais, ele tem as dificuldades dele, é muito ansioso, como todo mundo tem, aliás, Sim. mas ele tem também o que agrega ao grupo. E as pessoas com deficiência, a gente tem muito esse mito de que as pessoas com deficiência, elas são aquém do esperado, mas na realidade as pessoas em geral são lineares em tudo, elas têm uma... Claro que não tem mais afinidade com uma coisa ou outra, mas as pessoas com deficiência, elas costumam ser maravilhosas em alguma coisa e muito ruins mesmo em outra. Uhum. E você, inclusive, é um mestre aqui das letras porque tem vários livros publicados, né? Ó, Outro Olhar, Reflexões de um Autista, Daniele Asperger também aqui, né, do Vitor. Tem aqui o Neurodivergentes, Autismo na Contemporaneidade. Como é que foi produzir esses livros? Nossa, quando eu lancei o primeiro livro, Outro Olhar, foi assim, a ousadia de me colocar no mundo, né? Porque eram crônicas que mostravam a minha visão de mundo sendo autista. Aí eu resgatei um livro que eu escrevi lá com 14 anos, durante uma crise, que foi o Daniele Asperger, né? Uhum. Que É a história de uma garota? De uma adolescente autista que quer encontrar com um ídolo. A história toda fictícia, mas o sentimento assim muito real. Uhum. Então pedi pra minha, então joguei fora. Só que a minha mãe, depois que viu o sucesso, ela guardou. Mamãe. E depois do sucesso, ainda bem que existem as mães, né, gente? Depois que teve a repercussão do Outro Olhar, ela foi lá e me chamou pra... Aliás, eu chamei ela assim, nossa, que pena que eu joguei aquele livro da Daniele de Asperger fora. Tcharam! Minha mãe tinha guardado, isso me salvou, assim. Que ótimo. E aí depois nós coescrevemos 10 anos depois, Uhum. que é um livro que fala sobre vários assuntos, porque eu não sou autismo, né? Eu sou autista. Sim. Então eu mostro como esse olhar diferenciado do autista, ele também passa pela arte, pela política, pela espiritualidade, e sobre o autismo também, é claro, porque é o nosso lugar de fala. Gente. Então já era um Victor mais maduro, né? Já saído da adolescência, né? E isso tudo culminou agora no 4º livro, eu tenho projetos de novos livros. Que bom. Mas o 4º livro, que foi o Neurodivergentes, que é um misto de produção jornalística e acadêmica. E mistura entrevistas com profissionais, com pesquisas conceituais, com pesquisas com profissionais que lidam com autismo, alguns têm filhos autistas também, e os próprios autistas, né, claro. Então quem pensa que autista não tem imaginação vai ver que não é bem assim, quem pensa que autista não tem empatia vai ver que não é bem assim. Eu quis trazer profissionais de vanguarda e autistas também com pensamento de vanguarda que mostrassem o que é de mais atual no autismo. Que orgulho, hein, Selma? Seu olho tá brilhando aqui, né, ao lado do Vitor. Ô Pedro, você vai sentir isso, viu? Toda vez que o Victor abre a boca, eu me encanto. Porque ele se faz... E olha que eu abro a boca muito, né? Ele se faz e se refaz todo dia. Mas eu estava pensando aqui em uma outra coisa também, Pedro. Na realidade, eu quero mandar um beijo aqui pelo Face para o professor Maurício Júnior, que, Pedro, professor, mestre, o bom mestre faz toda a diferença na vida do seu aluno. E o Maurício, o Victor falou com ele do desejo. Posso contar isso? Pode, tá vendo, gente? Já falei dele, né? É o meu lugar de fala, né? Você é a mãe, agora é a minha vez de falar. É o seguinte, eu falei com o Maurício assim, eu tenho um desejo de fazer uma pesquisa sobre autismo. Eu estava fazendo uma reportagem sobre autismo nas mulheres, à época, para o jornal da faculdade, e falei com o Maurício assim, eu tenho o desejo de fazer uma pesquisa maior sobre autismo, eu posso fazer isso? Já tinha falado com outros professores que não deram muita relevância a isso, e ele falou assim, Victor, não só pode como deve, digo mais, eu quero ser seu orientador. E para você um artigo, não desmerecendo o artigo científico, para a formatura não é pouco, porque o seu hiperfoco de pesquisa não é brincadeira, não. Então você vai fazer um livro. Olha só. E daí surgiu o Neurodivergente. E foi o seu trabalho de conclusão de curso, então. Sim. Isso Sou é muito inclusão. grato porque ele acreditou em mim.
pegou o máximo do meu potencial e, na verdade, eu fui além, né? Fiz além do que os outros fizeram. Gente, e olha, que sensacional. Sabendo trabalhar com as limitações e deficiências do Victor, ele extraiu desse cara o melhor dele. Teve uma época que eu falei assim, não quero mais falar de autismo, vamos mudar o tema desse TCC. Mudou umas 10 vezes ou mais, viu, Pedro? Durante... E o Maurício teve essa paciência, ele inclusive escreveu o prefácio, tem uma introdução da doutora Raquel Del Monte, tem o prefácio do Maurício. Então foi muito bacana trabalhar com ele. Um grande abraço, Maurice. Olha, e hoje vocês estão na internet, tem o canal e vivem também dando palestras, né? A agenda, gente, da Selma e do Victor vocês têm que... Ainda bem que vocês arrumaram uma brechinha pra vir aqui na Inconfidência. Ainda bem que você não desistiu da gente, nem a velhice. Porque na realidade, a gente começou lá no mês passado. A gente ousou fazer um simpósio. E como que a gente queria fazer um simpósio? Eles falam muito de nada sobre nós sem nós. Então, assim, eu também tenho meu hiperfoco posteriormente ao diagnóstico no autismo e fui estudando, fui vivenciando, fui compartilhando. E aí eu percebi que todos os congressos, seminários, etc, tinha muita teoria que é maravilhosa, é a base de tudo, mas me dá um aperto no coração quando um educador saía assim, ok, adorei, mas vai lá na minha escola ver a minha realidade. Ou então a própria mãe, vai ver meu filho. Vai ficar um tempinho lá com meu filho. Exato. Então eu e o Victor montamos uma super equipe de pessoas que a gente conheceu ao longo desse tempo, desses anos, para fazer no formato de simpósio, que são pessoas que entendem academicamente, cientificamente, mas que também têm uma preocupação social e que querem passar informações práticas para que de lá surjam grandes sacadas. E aí a gente fez... e a professora Mônica Rame, da Federal, nos ajudou trazendo a Lucia Deana, na verdade, da Itália. Então a gente fez um simpósio internacional bem bacana. E aí a gente não parou mais de lá para cá. A gente já foi a São Paulo, Amparo... faculdades aqui que chamam a gente, Divinópolis, Formiga já está convidando a gente. Ô Pedro, é muito bacana. E Bahia, como é que chama lá? Guanambi. Montes Claros, a gente começou o ano com Montes Claros. Então, assim, Pedro, o encontro com gente, é isso que a gente faz em rádio, sabe? Você, ouvinte, que está aí ouvindo a gente, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, é o encontro com gente que está querendo aprender, que está querendo compartilhar e, pumba, tem uma sacada. É isso que movimenta a gente. E parece paradoxal a gente falar isso, porque a gente é autista, cuja maior dificuldade é justamente isso, esse encontro com gente. Mas eu vou contar um segredo para vocês, a gente adora. Que beleza! E a gente adorou esse papo. Infelizmente, o nosso tempo passa rápido. Lembrando que quem quiser, né, segui-los aí nas redes sociais, tem o site mundoasperger.com.br e as redes sociais de vocês no Instagram, como é que é? @ Selma Sueli Silva, né, filho? Isso. E Selma Sueli Silva também no Face e a página oficial Selma Sueli Silva também. E você, Vitor? No Face, Victor Mendonça, a página oficial e a página normal, né, para quem quiser seguir. E no Instagram, @Victor Mendonça Oficial. E também tem o nosso canal no YouTube que também chama Mundo Asperger. Pedro, posso fazer uma propagandazinha? Claro. Olha, gente, palestra, consultoria, bater papo, falar, professores de literatura querendo que a gente converse sobre os livros com seus alunos, é só mandar um zap, 31 98896 6412. Repete. 31 98896 6412. E tem interação com o nosso ouvinte. Então vamos lá, Esther Nogueira aqui pelo Facebook. Estou apaixonada pela história de vocês. Que lindo. Eu queria perguntar como se faz o diagnóstico, porque eu acredito que eu tenho algum grau de autismo ou outra síndrome, porque eu tenho dificuldade de guardar o meu aprendizado. Eu sou formada em filosofia, teologia, mas guardei uma pequena porcentagem, eu aprendo e esqueço na mesma rapidez. Também Mariana de Souza diz que está amando o Vitor. Respondendo a Esther, como que é o diagnóstico? Olha, não é por exames. Clínico, como é que chama? Não é um diagnóstico clínico. Não é um diagnóstico clínico. Ele não é um diagnóstico clínico, na verdade, ele não é por exame. Não tem um exame que detecte o autismo. Pode ter um exame que descarte outras
outras condições para ver se é o autismo. Porque é o seguinte, gente, o autismo, ele é um espectro e ele também é um conjunto de sintomas. Então, você pode ter vários sintomas e não se encaixar dentro desse espectro. E aí, o que acontece? Tem protocolos que são testes, tanto de nível internacional como nível nacional, que você faz aqui, você faz com a equipe multidisciplinar. Quem te dá o diagnóstico vai ser o psiquiatra ou o neuropediatra, no caso de criança, ou neurologista. Mas é uma equipe multidisciplinar com psicólogos, com neuropsicólogos e com, em alguns casos, TO, né, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Legal. Cecília Mariano de Matos, nossa, essa entrevista está me ajudando muito. Vitor e a mãe, que incrível, mais uma possibilidade, um caminho novo no meu relacionamento, então, com a minha filha, a participação da Cecília. O Davidson Henrique Silva diz que está adorando a entrevista e pergunta como conseguimos os livros. Ah, nós vamos sortear, inclusive! Ó, a gente trouxe aqui, eles trouxeram vários livros, então quem quiser concorrer, nós vamos entregar um para cada ouvinte. Manda aí o WhatsApp pra gente, 98421-2306. 98421-2306. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Então 7 ouvintes, cada um vai levar para casa um dos livros aqui, ou da Selma Sueli Silva, ou do Victor Mendonça, ou dos dois, né? Porque tem livro em parceria. Ó, Renata Chamilê, que aula, que cara incrível, Vitor, estou aprendendo demais com você. Também aqui a participação do Juliano, diz que adorou a entrevista, ele gostaria inclusive de ter acesso a ela depois para mostrar para outras pessoas que convivem com autismo. Ele diz que a esposa é pedagoga, trabalha com crianças autistas e achou muito importante a entrevista. O pedagogo é o pesquisador, o cientista da educação. É um profissional muito importante também nessa área da inclusão. Deve ser mais valorizado. Também Ivone Beltrano, que entrevista maravilhosa, parabéns. Diga a Selma que eu entendo o orgulho dela pelo filho, pois daqui também estou orgulhosa dela e te mando um abraço. Ai, adorei, obrigada. Que lindo. É isso. Gente, muito bonito, né? Essa relação dos ouvintes escutantes. E a gente está aqui, olha, para levar para você essas informações, compartilhar, porque a gente gosta de gente, não é, Selma? Isso. E foi um prazer tê-los aqui, viu? Muito obrigado, parabéns. Você sabe que mora no meu coração, né? Aprendi muito com você, como ser humano, como profissional, adoro. E aí, Pedro, na questão da inclusão, ou em qualquer setor da nossa vida, a gente tem que se lembrar o seguinte: a gente não deve esperar, a gente levanta-se só. E aí a gente descobre os nossos parceiros. Não tem outra, gente, é assim que funciona. Muito obrigado. Foi um grande prazer conhecê-lo também. Minha mãe sempre falou muito de você. Obrigado. E agora eu fiquei super feliz eu gosto de considerar seu amigo também. Claro, já somos considero amigos. seu amigo também. Já somos amigos. Muito obrigado, Selma. Olha, boa sorte para você essa trajetória, uma trajetória muito importante, né? Muitas palestras vão vir e vocês encontraram aí o lugar no mundo que é justamente levar informação e com certeza vão ajudar muitas pessoas nessa Mais vida. informação? Menos preconceito. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Até. Agora são 11h13.